Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor, santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. E ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encherão de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência do ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou no braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar. Um aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de Deus, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós vemos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi traspassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda ante aqueles que a desviam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupou com a sua sorte foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi dada sepultura entre os ímpios, num túmulo no meio de malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca, aprove ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as suas culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vós, Senhor, não me fugi. Jamais serei confundido pela vossa justiça. Salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Criar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que entrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão
da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias de sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia tão bem o local, porque Jesus se reunia lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes, os sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali, com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retiram. Assim se cumpriram as palavras que eu tinha dito. Daqueles que tu deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu no cervo do sumo sacerdote, cortando a orelha dele. O cervo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial dos guardas dos judeus, apoderaram-se de Jesus e maniataram. Levaram-o primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse dia. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro que se aquecia. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse:
Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me em quê, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatar o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Diz-lhes Pilatos: Tomai, vós próprios exultai, segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os seus sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontra neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados àquilo que só se fala pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus. E davam-lhe ferradas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora para saberes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos no manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o. E eu não encontro nele culpa alguma. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritaram: Se o libertares, faz a mim, César. Todo aquele que se faz rei é
Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Legenda, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então os judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificam-no. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apedrejaram sobre Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um treino e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse treino, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com uma túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado por ele. Ao chegar a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que todos vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que trespassava. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio encontrar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemus, aquele que antes tinha ido no teu encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e alués. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes. Como é costume, sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado
havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém foi sepultado. Foi aí, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, estava Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Reunidos neste dia, Sexta-feira Santa, um dia para nós cristãos com um bocadinho de peso, digamos assim, celebrar a morte celebrar, viver, experimentar, experienciar a morte de um amigo é sempre uma coisa muito difícil. Se pensarmos não apenas em Jesus, mas nas nossas amizades, naqueles que cresceram connosco, que jogaram à bola, brincaram nas bonecas, para quem é menina, jogaram à apanhada ou a esconder, partilharam as aventuras, às vezes alguns disparates que a gente gosta de fazer e não gosta de fazer sozinho, gosta de ter uma companhia, normalmente na companhia, o disparate é mais bem feito. Perder uma pessoa que partilhe toda esta dimensão da nossa vida connosco é como perder um pedaço de nós, não há como não ser. O nosso coração enche de tristeza, há uma saudade que parece infinita gravada em nós, e ao cruzarmos nos lugares e nas situações, nos acontecimentos da nossa vida onde costumávamos estar com esta pessoa, parece que há algo em nós que nos falta. Então celebrar a morte de Cristo é celebrar a morte de um grande amigo que olha por nós. Neste dia em que queremos recordar a sua entrega. Ontem recordávamos o serviço no lava-pés. Hoje recordamos esta entrega. Uma entrega até ao momento de entregar a própria vida. E não de um modo qualquer. Permitiu ser apanhado, ser condenado injustamente, ser escarnecido. Levou pancadaria. A gente diz no nosso povo, diz levou pancadaria lá com pau. Pregado depois da cruz. Pede perdão para aqueles que não sabem o que fazem e entrega à sua mãe e diz um ao outro: eis a tua mãe, eis o teu filho. Como se a missão de Cristo não ficasse satisfeita, resolvida, concretizada no ato da cruz e depois na sua ressurreição. Como se houvesse um convite a cada um de nós para darmos continuidade a esta mesma missão na nossa própria vida. E nós o fazemos, talvez não com a atenção necessária. Porque reparem, entregando-nos uns aos outros, no dia do casamento, fazem uma jura diante do altar. Entregue-me ao outro, dali a algum tempo estão plano para o altar. Se soubesse que saíam os rapazes, ai, se soubesse que saíam. E porquê que isto acontece muitas vezes no nosso coração? Acontece porque nos vamos cansando uns com os outros. É esta dinâmica da entrega na cruz. É quem se entrega de braços abertos, mas de braços desfalecidos. Como naqueles dias que nas nossas casas a gente diz: já não tem força, já não posso, e já não sei se alguma vez sem contar a mesma coisa. Ou então é o contrário, também já não tem força, já não posso constantemente. E é quando são os rapazes que tiram o juízo à gente, ou então para os rapazes que estão aqui, quando são os nossos pais, com a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de cuidar e de amar, que nos deixam exasperados, às vezes confundidos, irritados, incomodados interiormente. E dizia eu, mas a entrega é a vivência desta nossa vida. Ainda há pouco dizia, a entrega são nos pequenos gestos. Chegamos tantas vezes a casa e sentamos para jantar. Quantas vezes é que a gente pensa que alguém teve que tirar tempo, não apenas para fazer o jantar, mas para pensar o jantar, para comprar o que era preciso para fazer o jantar, para depois poder fazer o jantar. Damos como um dado adquirido. Vamos às nossas gavetas, tiramos boxers para fora, a gente tira calças, a gente tira camisas, a gente tira os vestidos de guarda-fato. Mas alguém lavou, alguém estendeu, alguém passou o que era preciso passar, alguém dobrou e alguém arrumou. Foi preciso todo este processo de serviço, de entrega e de amor, para que nós, num simples gesto de abrir uma gaveta, tivéssemos lá o que a gente precisava. Vocês, quando era mais novo, ainda dizia à minha mãe: mas onde é que está a camisa e não sei das coisas? Tivesses lavado. É preciso valorizar esta dimensão da entrega daqueles que estão à nossa volta e que não vou dizer que tudo fazem por nós, porque a gente tem dias, mas que muito fazem por nós. Muito fazem por nós. Então
viver este dia em que queremos celebrar a morte do Senhor Jesus, não queremos ficar deprimidos a olhar para uma cruz, como vê alguém abandonado no alto de um lugar que não merecia estar. Porque se assim for, nós vamos olhar a nossa vida e em vários momentos nós vamos dizer: eu não merecia estar neste casamento, eu não merecia ter estes filhos, eu não merecia ter estes pais, eu não merecia ter este patrão ou ter estes empregados. E podíamos continuar com a lista do eu não merecia por aí abaixo, que era uma coisa extraordinária. Diante daquilo que eu entendo não merecer, como eu me comporto numa dinâmica de entrega como a de Jesus, porque existe um propósito para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ser, ou desisto diante de um mistério que é muito maior do que aquilo que a nossa compreensão pode alcançar. Hoje é dia de trazermos ao de cima das nossas vidas os pequenos gestos que nos fazem de nós pessoas felizes. Fazem de nós, cada um de nós, pessoas resolvidas com a sua própria vida. É dia de reconhecermos a necessidade de nos encontrarmos diante de Deus, no mistério do serviço, no mistério da entrega e no mistério da conversão pela ressurreição que acontece ao longo da nossa própria vida, conforme vamos crescendo, amadurecendo e compreendendo o que está a acontecer à nossa volta, o porquê das pessoas que estão à nossa volta e na nossa vida e o quanto somos, mesmo nas dificuldades, agraciados com tanto que o Senhor nos permite ter. Que este seja um dia de não ficarmos no peso da cruz, mas na alegria de nos sentirmos chamados à vivência da ressurreição. Os nossos antigos diziam: esta vida é uma passagem, isto são 2 dias e este já vai na conta. Que esta passagem não seja um fim em si, mas vivida na alegria de saber que um dia ressuscitaremos com Cristo e que esta luz da ressurreição esteja presente no nosso coração de tal forma que nos vamos corrigindo mutuamente de uma forma fraterna, que vamos crescendo e acolhendo aqueles que chegam à nossa beira, que vamos perdoando e renovando as promessas que fazemos uns aos outros, que nos vamos inspirando uns aos outros, para que a nossa vida possa sentir o sabor da realização, o sabor da alegria, o sabor do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao Episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Armando e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos catecumenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia,
de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem na verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com paternal bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
suspenso, o Salvador do mundo. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nossa obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta celebração de hoje termina com uma oração de bênção sobre o povo. Logo de seguida, teremos então um momento de adoração à cruz e, como é tradicional, costumamos ter a nossa procissão do Senhor no Mundo. Deve ser mais ou menos dos vossos ouvidos, que está a ser dos meus. Está uma grande ventania do lado fora da igreja, o que dificulta não só levar o caixão do seu morto, o véu do qual provavelmente ia parar na casa de alguém, como também a Senhora das Dores, que não é uma imagem tão pequena quanto isso, como veio a bater, também não seria nada fácil. Assim, a minha sugestão é que, depois de recebermos esta bênção sobre o povo, tivéssemos um pequeno momento de silêncio diante da cruz do Senhor. E depois regressássemos então às nossas casas, neste dia de Sexta-feira Santa, mas já preparar o nosso coração para esta grande festa que é a ressurreição do Senhor e que celebraremos amanhã na Vigília Pascal. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.